Agora sim, apresentando de forma mais detalhada o procedimento de cálculo da força do vento, ele é apresentado na NBR 6123, cuja versão vigente é de 88. Inclusive, ano passado e este ano existiu a comissão para a atualização desta norma, mas o que eu vou apresentar aqui hoje não vai mudar. É a mesma abordagem, tanto na nova versão, que provavelmente deve sair o ano que vem, quanto na versão de lá de 88. Segundo a norma, a força do vento ela é o produto de uma pressão dinâmica, um coeficiente aerodinâmico e uma área de referência. Essa pressão dinâmica, por sua vez, ela vem lá da lei de Bernoulli. Rho V ao quadrado sobre 2. Considerando o Rho a massa específica do ar em torno de 1,2 kg por metro cúbico, o pessoal da norma aproximou Rho sobre 2 para 0,613. V é a velocidade do vento característica ao quadrado. Então, notem que a força do vento, F, depende da velocidade do vento ao quadrado. Então, se nós dobrarmos a velocidade do vento, nós vamos dobrar o valor da força do vento. O coeficiente de arrasto, o coeficiente aerodinâmico, ele depende do formato da edificação e a área pode ser, por exemplo, a área da fachada frontal da edificação, no caso do edifício. Falando com mais detalhes da velocidade característica. Ela é o produto de uma velocidade básica, V0, que nós vamos ver se obtém do mapa de isopletas, e os fatores S1, S2 e S3. O S1 ele é um fator topográfico, o S2 ele considera o terreno na vizinhança da edificação, as dimensões da edificação e a altura sobre o terreno, e o S3 é um fator estatístico. Vamos ver com mais detalhes cada um desses termos, iniciando pela velocidade básica, V0. Ela é obtida desse mapa, que se chama mapa de isopletas. Isopletas são curvas de igual velocidade do vento. Então, conforme a cidade que vocês vão executar a estrutura, vocês devem vir aqui no mapa e determinar a velocidade básica para o cálculo da velocidade, para o cálculo da força do vento. Aqui ao lado direito, nós temos a definição do V0. Eu vou ler ela, inclusive eu apresento com várias cores, pois cada uma das cores tem um significado específico. Para fins didáticos fica melhor. Então, o V0 é a máxima velocidade média, medida sobre 3 segundos, que pode ser excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno, em lugar aberto e plano. Então, vamos lá. Primeira definição. É a máxima velocidade média medida sobre 3 segundos. Lembrem lá no início da apresentação, quando eu falei que a velocidade do vento varia com o tempo. E para a sua determinação, nós temos que definir um intervalo de tempo. Aqui, a definição para V0 é a média sobre 3 segundos. Prosseguindo, nós temos o período de retorno para a sua determinação. O período de retorno para a velocidade média é de 50 anos. Então, notem que V0 corresponde a uma velocidade extrema. Se espera que ela aconteça uma vez em 50 anos. Um evento de baixíssima probabilidade de ocorrência. Se vocês pegarem o intervalo de tempo de um ano qualquer, a chance do V0 ser, da velocidade V0 ser igualada ou ultrapassada é de 1 sobre 50, 2%. Então, no próximo ano, existe 2% de chance apenas da velocidade V0 indicada no mapa ser igualada ou ultrapassada. Se vocês analisarem um período de 50 anos, por exemplo, a chance do V0 ser igualado ou ultrapassado é 1 menos a chance dele não ser ultrapassado, que é 0,98 sobre 50, 63,5%. Então, num período de 50 anos, existe 63,5% de chance da velocidade básica do vento ser igualada ou ultrapassada. Aqui no Brasil, as isopletas partem de 30 metros por segundo e vão até 50 metros por segundo aqui na região sul. Então, aqui no sul, nós temos as maiores velocidades do vento. Eu estou aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, Bento Gonçalves,
temos aqui 45 metros por segundo. Lá, já o Ricardo, o pessoal lá de Sergipe, tem uma velocidade menor, 30 metros por segundo. Então, a mesma estrutura executada aqui deve ser muito mais robusta que uma estrutura construída lá em Sergipe, né? De 30 para 45, nós temos um aumento da velocidade do vento de 50%. Mas esse aumento de 50%, ele é ao quadrado quando determinado para considerar a força do vento. Então, nós vamos ter aqui no sul o dobro da força do vento que nós temos, mais do que o dobro, aliás, do que a força do vento que existe lá no Nordeste. Na sequência, nós temos a altura de referência, na qual o V0 é medida, padrão internacional de 10 metros sobre o nível de terreno. E, por fim, a vizinhança se trata de um lugar aberto e plano, tipicamente um terreno do aeroporto. Então, o primeiro passo para determinar a força do vento é vir aqui neste mapa de isopletas. Esse, em particular, ele foi elaborado na década de 70 e é aquele que se encontra atualmente vigente. Existe uma revisão da norma brasileira que buscou estudar outras possibilidades para o mapa de isopletas. Mas, infelizmente, as propostas apresentadas durante essa comissão não foram aprovadas. Na tela, vocês têm duas das propostas. A ABNT, que atualiza a norma, ela trabalha por consenso. E como houveram duas propostas, não tem como ter consenso com duas. Mas é importante a gente ter noção dos valores mais atuais de velocidade do vento. Por exemplo, aqui no mapa, existe essa região central, onde a velocidade básica ela é de 30 metros por segundo. Naquela época, da década de 70, tinha muito pouco dados sobre essa região. Atualmente, se tem mais dados, por exemplo, aqui no estado de Tocantins, a gente nota que a velocidade do vento, pelos dois mapas propostos, elas aumentaram. Então, quem projeta lá em Tocantins, antes com 30 metros por segundo, hoje, pela proposta da esquerda, seria 36 metros por segundo, um aumento de 20% da velocidade do vento. E já a proposta da direita, nós tínhamos o valor de 32, 34 ou 36, dependendo da localização. Então, o mapa antigo, ele é o vigente, mas existem propostas que, em algumas localidades, trazem diferenças significativas. Prosseguindo, falando do fator topográfico, que é o F1. O S1, desculpem. Considerando um terreno plano, nós temos S1 igual a 1. Já se nós estivermos em cima do morro, a velocidade do vento aumenta, se forma uma espécie de barriga do vento naquele local. Como consequência, ao incremento da velocidade do vento, o fator S1 é maior. Então, o caso crítico para as nossas estruturas é a construção de um edifício no topo do morro, por exemplo. Por outro lado, se nós construirmos num local protegido, que a norma fala, por exemplo, vale por fundo, daí nós, teoricamente, podemos reduzir a velocidade do vento. Depois nós temos o fator S2, que considera, por exemplo, a rugosidade do terreno. Existem 5 categorias de rugosidade, de 1 até 5, sendo a 1 correspondente ao terreno menos rugoso, é o mar calmo, e a 5 correspondente ao terreno mais rugoso, chamado de centro de grandes cidades. Então, a existência de obstáculos na superfície fazem com que a velocidade do vento diminua. Se eu estiver projetando uma estrutura no centro de uma grande cidade, eu vou adotar uma velocidade menor do que aquela localizada à beira-mar, por exemplo. Além disso, o fator S2 ele considera a variação da velocidade com altura, conforme indicado na tela. As 5 categorias de rugosidade do terreno estão ali indicadas de forma bem simplificada. Notem que o fator S2 ele é maior na primeira e menor na quinta. Nós devemos, então, antes de realizarmos o cálculo da nossa estrutura, olharmos a vizinhança da edificação e enquadrarmos elas em uma das 5 categorias indicadas. A norma apresenta também, por exemplo, a altura da cota média dos obstáculos, considerando um local onde nós temos edificações ali com 2, 3, 4 pavimentos de altura média, em torno de 10 metros de altura, nós estamos aqui numa categoria 4. Além disso, nós podemos considerar categorias de terreno diferentes para direções do vento diferentes. Então, penso que vocês estão construindo um edifício na beira do mar.
Quando o vento ele vem da direção do mar, nós vamos considerar nessa direção um terreno categoria 1. Já nas laterais, vai depender das edificações que se encontram aqui nessa região. Se for uma região bem desenvolvida, por exemplo, pode ser um terreno categoria 3, 4 ou até mesmo 5. Da mesma forma, na outra fachada da edificação. Então, nós podemos adotar terrenos diferentes de acordo com a direção do vento. O fator S2 também considera as dimensões da edificação, que a norma classifica em 3 classes, A, B e C, conforme as dimensões dela. Lembrem que eu falei que a velocidade do vento ela varia com o tempo e nós definimos para isso um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ele está associado com o turbilhão. O ar ele se move em turbilhões, que basicamente é o volume de ar com a mesma velocidade. Esses turbilhões eles têm o tamanho desde um grão de arroz, passando por uma bola de beisebol, uma melancia, um carro, um estádio de futebol. Quanto maior o turbilhão, menor a velocidade do vento. Então, o turbilhão ele tem que ter uma certa dimensão para causar efeitos significativos na nossa estrutura. De acordo com essas dimensões, o pessoal da norma, por exemplo, entende que se a edificação for menor que 20 metros, nós vamos adotar um intervalo de tempo de 3 segundos. Se for uma edificação maior que 50 metros, nós adotamos um intervalo de tempo de 10 segundos. Então, isso se refere ao tamanho do turbilhão que causa efeitos significativos na estrutura. Retomando o que nós vimos, a velocidade característica é o produto da velocidade básica, V0, que vem do mapa das isopletas, depende da cidade que nós vamos construir. Um fator topográfico, S1, se for terreno plano, S1 igual a 1. Em cima do morro, caso crítico, S1 maior do que 1. O S2 considera a rugosidade do terreno. Na beira-mar, terreno categoria 1, maior velocidade do vento. As dimensões da edificação, se for uma edificação de maior dimensão, turbilhão maior, velocidade do vento menor. E a altura sobre o terreno, quanto mais alto, maior a velocidade do vento, maior a força. Faltou mencionar o fator estatístico, S3, que ele está relacionado com o período de retorno da velocidade do vento. Nós vimos que o mapa ele é definido para um evento em 50 anos. Se entende que esse evento confere segurança adequada para as edificações tipicamente construídas como residenciais, comerciais, industriais. Se for umas edificações que são essenciais para a atividade humana, por exemplo, um hospital, um quartel de bombeiros, uma ponte, uma central de comunicação, se adota um período de retorno maior. Pode ser 100, 150, até 500 anos, por exemplo, se for uma usina nuclear. Por outro lado, se nós construirmos uma estrutura temporária, pense, vocês vão construir uma estrutura que vai ficar em pé por um dia. Não faz sentido adotar o vento que acontece uma vez em 50 anos. Daí nós podemos reduzir, considerar um S3 menor do que 1. Com a velocidade característica, nós calculamos a pressão dinâmica, lembrando que nela a velocidade é elevada ao quadrado. Com a pressão dinâmica, o coeficiente aerodinâmico que nós obtemos da norma, existe uma série de tabelas e ábacos fornecendo esses valores, e a área de referência nós calculamos a força do vento.